A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Jeremias, profeta grande Jeremias, do capítulo 33 ao capítulo 41, e depois Salmos, do 85 ao 87. Então não se esqueça de ler completo na sua casa, para que a gente chegue até o finalzinho do ano com a Bíblia toda lida. Amém? Às vezes a gente pula um dia e aumenta alguns capítulos, às vezes é pela correria do dia e tal. Então, né, você pode tanto ler de 3 em 3, né, como a gente tem de costume fazendo, ou se um dia não puder, no outro faz direitinho, que é para não pular nenhuma etapa. Amém? Vamos orar? Senhor Deus meu Pai, te agradecemos mais uma vez meditar na Tua Palavra, tome em Suas mãos nossas vidas. Senhor, nos ajude, Senhor, nos dê sabedoria para andar no temor da Tua Palavra todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, capítulo 36, a partir do 20. O título diz assim: o rei lança o rolo no fogo. Depois de terem depositado o rolo na câmara do escrivão Elisama, as autoridades foram ao átrio do palácio real e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Jeude pegou o rolo na câmara do escrivão Elisama e o leu diante do rei e todas as autoridades que estavam com ele. O rei estava sentado em seus aposentos de inverno, pelo 9º mês do ano, e diante dele estava um braseiro aceso. Sempre que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas do rolo, o rei as cortava com um canivete de escrivão e lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Ninguém ficou com medo e ninguém rasgou as suas roupas, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras. Por mais que Eunatã, Delaias e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvido. Pelo contrário, o rei ordenou a Jeremael, filho de Ameleque, a Seraias, filho de Azriel, e Selemias, filho de Abidel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Essa palavra que eu achei muito interessante, porque o Senhor, ele adverte, né, diversas vezes o seu povo, né? O que acontece? O Salomão tem uma frase que ele fala assim, que o sábio ama a repreensão, mas o tolo a despreza, né? É exatamente isso aqui que está acontecendo. O Senhor, ele usa o profeta Jeremias para trazer a repreensão para o rei, e se vocês leem todos os capítulos, vocês vão ver que aqui mais para frente, se eu não me engano, 39 e 40, ele ainda fala para o rei, ainda em secreto, quando ele está preso, fala, ó, se você se render ao rei da Babilônia, o Senhor diz que vai preservar a sua vida. E você vai viver, não vai queimar a cidade. Ou seja, poderia tudo isso ser evitado. Era o quê? Era outro rei. Já era outro rei, era o rei de Zedequias, perdão. Então, mas de qualquer forma, né, poderia sim ser tudo evitado. Mas o que acontece? Outro episódio desse é com aquela de Davi, qual é o nome dele? Lá, o malcriado, que Davi pede comida para ele é malcriado, a mulher dele apela por ele. Qual é o nome dele? Eu esqueci. Abigail e Nabal. Também tem um outro episódio antes de Salomão, né, que Davi está no campo com alguns homens, vai até o acampamento de Nabal e pede de comida, né, e ele, malcriado, fala, quem é Davi? O que tenho eu com eles? Né? Porém, Davi já tinha feito um favor para Nabal, né, protegendo os seus campos. Então Davi se ira e fala, agora eu vou ceifar toda essa família. E aí Abigail vai, conversa com eles e acaba que ele tem misericórdia das famílias, mas o Senhor traz justiça, porque o Senhor é justo. Então aquele que é injusto com aqueles que o Senhor se agrada, toma o castigo depois, né? Mas, enfim, aí esse texto também nos mostra que a palavra branda afasta o furor, certo? Mas a palavra malcriada reflete a ira, né? Aqui a mesma coisa. Ele tem a repreensão que Deus usa o profeta para escrever,
ele permite que seja lida, ele escuta as palavras e ele queima o rolo para, tipo assim, joga fora, some com isso, ninguém vai saber que isso existiu, né? O que quer dizer tudo isso? A gente sabe que quando você quer ter certeza, eu sei que vai ser meio pesado, mas você quer ter certeza que a pessoa está errada, vou colocar como errado, não vou colocar como pecado, porque às vezes não necessariamente tem que ser pecado, mas errada nas suas atitudes é você repreendê-la de forma sábia, né? Tem que ter esse filtro, tem que repreender de forma sábia e a pessoa se irá, como aconteceu aqui. Então seria assim, vou dar um exemplo. Eu acabei de tomar banho, venho pra cozinha, a Bruna fala assim: amorzinho, você secou o banheiro? Eu falo: não sequei. Mas também não vou secar não é problema meu, larga o banheiro molhado lá, o tempo seca, daqui a pouco ele seca lá e tal. Poxa, eu sei, tá na cara que eu tô errado, tá na cara. Por quê? Você repreendeu de uma forma sucinta, certo? Tranquila, só nem repreendeu, só deu aquele alerta, né? E eu já, pá, com a pancada. E isso não agrada ao Senhor. E você já tem o filtro de que a pessoa está fazendo alguma coisa errada. Porque a pessoa, tipo assim, é o famoso a carapuça serviu. Né? É o famoso ditado de se a carapuça serviu, é porque alguma coisa de errado não está certo. E é exatamente o que acontece aqui. Alguma coisa de errado não está certo. Então ele faz o quê? Ele rasga o rolo, ele manda prender o Jeremias, mas ele já tinha se escondido, né? Então a gente tem essa noção de que a gente, quando repreender alguém, temos que ter as palavras de sabedoria que estão na Bíblia, tá? Não adianta só repreender alguém, tem que ter as palavras de sabedoria para não causar o furor, não causar a ira. E quando for repreendido, também parar para escutar. Parar para olhar e falar: caramba, né? Eu estou sendo repreendido realmente porque eu fiz algo errado? Ou eu estou sendo repreendido porque a pessoa não tem as palavras de justiça que estão na Bíblia? E aí você faz um filtro. Agora já responder de tacada, tipo assim: quem é você para me cobrar? O homem da casa sou eu, não vou secar banheiro nenhum. Acabei com o meu casamento. Então a gente tem que vigiar. E como os provérbios de Salomão, né? Aquele que o sábio ama a repreensão e o tolo a repele, a reprime, não quer ouvir. Amém? Quer acrescentar alguma coisa? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por meditar na Tua Palavra. Senhor, nos ajuda, Pai, a andar, a ser sábios, Senhor, na Tua presença. E durante, Senhor, a nossa passagem por essa terra, nos ajude a ser sábios, Senhor, para não causar ira, mas causar apenas a Sua justiça e a Tua sabedoria neste lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tchau!